Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e seja muito bem-vinda a esse canal que foi feito para você, mulher, que quer ser produtiva de vez. Então, se esse é seu objetivo, seja muito bem-vinda, já se inscreva aqui no canal e já lembra de clicar no curtir, porque eu sei que no final você acaba esquecendo. E hoje a gente vai descobrir se você é uma mulher bem-sucedida. Para falar de ser bem-sucedida ou não, a gente tem que entender o que é sucesso. Existe uma definição de sucesso? Para uma pessoa ser bem-sucedida, para uma mulher ser bem-sucedida, existe um checklist que ela tem que riscar e aí todas as mulheres que se encaixarem nessa lista, elas são bem-sucedidas? Não, gente. O sucesso ele é muito subjetivo. Para uma mulher, ser bem-sucedida é ela conseguir cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar bem da casa. Para outra mulher, pode ser seguir a sua carreira, crescer, ser promovida, ter um salário X. Para outra mulher, ser bem-sucedida é conseguir viajar o mundo. Enfim, para cada mulher a gente vai ter uma definição diferente de sucesso. Geralmente, a gente se compara muito com outras pessoas, aquelas pessoas que têm um estilo de vida bem diferente do nosso, até talvez um estilo que a gente inveja ou que a gente aspire a alcançar. Mas essa não é a forma certa de você saber se você é bem-sucedida ou não, se comparando com os outros. A primeira coisa é você olhar para o passado e comparar você do passado com você de hoje. E ver se as coisas que você queria atingir, se os objetivos que você tinha foram realizados. Essa é uma forma de você saber se você está indo no caminho certo, se você perseguiu esses sonhos, se eles viraram projetos, se você planejou e conseguiu fazê-los acontecer. Outra forma é você saber quais são os seus objetivos para hoje, para sua realidade atual e aqueles que você tem para o futuro. Assim, quando você chegar lá, você vai fazer essa mesma avaliação que você está fazendo em relação ao seu passado. Por muito tempo, até por me comparar com outras pessoas, eu tinha uma visão bem errada do que era ser bem-sucedida, pelo menos na minha vida profissional. Já contei algumas vezes para vocês, mas como tem gente nova chegando, eu vou contar um pouquinho da minha história na minha carreira. Eu sou formada em letras, mas antes de me formar em letras, eu tive uma certa luta interna para descobrir o que eu queria fazer. Meu primeiro curso, minha primeira formação foi técnico em hotelaria. Eu escolhi porque era o que eu gostava, entre duas opções que tinha disponível na minha cidade, essa era a que mais me identificava. Eu me imaginava num hotel, falando outros idiomas, que era uma paixão que eu sempre tive, uma facilidade que eu tive para aprender idiomas. E aí, meu primeiro emprego foi em um hotel como recepcionista. E foi minha oportunidade. Eu saí de Santos, eu tinha 20 e poucos anos, 23 para 24 anos. Eu saí de Santos, onde minha família, todo mundo mora, e fui morar sozinha em São Paulo. Foi uma loucura, porque eu fui para a entrevista de trabalho já com malas e eu não ia mais voltar. E aí, quando eu trabalhei um ano nesse hotel, eu tava querendo fazer minha faculdade. Eu fui para São Paulo para fazer faculdade. Só que eu não conseguia fazer a faculdade, porque o hotel me mudava muito de horário, e eu adorava isso, mas eu percebi que se eu fui para fazer faculdade e eu não tinha feito depois de um ano, meu objetivo não estava sendo concluído, então não estava certo. Só que eu acabei saindo desse emprego e fui para um outro emprego. Quando eu saí do hotel, eu falei para mim mesma que eu não queria mais nenhum emprego que eu trabalhasse de segunda a segunda, porque no hotel era assim, a gente tinha uma folga por semana e era bem assim, avulso, né? O nosso chefe que fazia a nossa escala. Então a gente não podia muito se programar. E aí eu falei, eu não quero mais trabalhar de domingo a domingo porque é muito cansativo. E também, gente, atender cliente e atender hóspede, quem trabalha aí com público, quem trabalha com hotel sabe o quão difícil isso pode ser. E aí eu saí do hotel e eu consegui um outro emprego que era num RH. Eu tava muito feliz porque eu tinha conseguido o meu objetivo de não trabalhar mais aos fins de semana. Só que a rotina do RH era um escritório de advocacia e não era de forma alguma o que eu gostava, as coisas que eu ouvia e o clima no ambiente de trabalho não era o melhor e eu saí desse emprego, pedi demissão e eu fiquei apenas 3 meses, foi só o tempo de experiência, eu pedi para não renovar, saí, beleza, e aí ali eu já estava fazendo a faculdade de letras. Então a primeira coisa era eu não quero mais trabalhar de segunda a segunda e a segunda coisa eu quero trabalhar na minha área. Já que eu estou fazendo o curso de letras, eu quero trabalhar na minha área. E aí eu consegui um emprego como professora. Eu trabalhei numa escola por cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, e eu dava aula de inglês nessa escola, uma escola particular, escola regular, não era uma escola específica de idiomas. E eu gostava, mas sabe quando você sente que não é exatamente aquilo? Eu pensava que essa seria a solução, até que eu descobri que não era. E aí
eu também pedi demissão. Eu falei, bom, eu não quero mais nenhum emprego que eu trabalhe de segunda a segunda. Eu quero um emprego que eu trabalhe na minha área. Aí eu consegui que eu era professora, aí eu falei, não é exatamente isso. Agora eu quero fazer o que eu realmente nasci para fazer, aquilo que eu gosto muito de fazer. E aí eu encontrei uma vaga, gente, que ela foi feita para mim, que era para ser instrutora, ou seja, é para dar treinamento na empresa e ensinar inglês. Era a mesma vaga, porque a empresa na época tinha um benefício para os funcionários que eles tinham aulas de inglês, então essa pessoa daria aulas de inglês e também daria os treinamentos corporativos para os novos funcionários, para a empresa, enfim. E eu falei, essa vaga é minha. E aí eu gostei demais, Gente, eu amava o que eu fazia. Só que, sempre tem os só quês da vida, né? Eu não concordava com muita coisa que acontecia. Quanto mais eu descobria, quanto mais eu sabia sobre os bastidores, quanto mais eu sabia sobre algumas pessoas que trabalhavam lá, mais eu me angustiava, até chegar a um ponto que eu falei, eu não quero gerar um lucro para uma pessoa que é tão contra todos os meus valores, não é isso que eu quero para mim. E aí eu falei, bom, agora eu quero trabalhar para mim, eu quero ser a minha chefe, eu quero fazer do meu jeito, eu quero mostrar que é possível você trabalhar honestamente, ganhar dinheiro fazendo o que você acredita. E aí eu saí do meu emprego, pedi demissão desse emprego e resolvi empreender na carreira online. Porque para quem não sabe, eu já tô na internet há mais ou menos uns 8 anos, eu não comecei agora, eu já comecei há muito tempo atrás com um outro canal, com um outro perfil. E aí quando eu encontrei meu caminho, eu fiz esse aqui que é o Joyce Coelho. E aí veio um impasse. Eu sabia que para empreender na minha carreira online, eu não conseguiria da noite para outra ganhar o mesmo salário que eu ganhava na empresa. E eu não queria fazer, já estava há 8 anos fazendo as duas coisas. Para mim, eu sei que cada pessoa funciona de um jeito. Mas para mim eu tenho que simplesmente fazer. Eu não funciono com isso de, eu vou tentar lidar mais um pouco, senão eu ia lidar mais 8 anos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu preciso simplesmente agir porque a necessidade me faz agir. Então eu tinha que pedir demissão, não dava mais para continuar, agora eu vou investir de vez, porque eu já investia muito tempo, quem tá aqui desde Dica pra Hoje sabe, eu já investia muito do meu tempo nisso. Daí eu expliquei para minha mãe. Liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero muito investir na carreira online, é o que eu realmente gosto, tá crescendo o número de seguidores, eu acho que eu só preciso de mais tempo para me dedicar integralmente a isso, só que eu não vou conseguir estando aqui em São Paulo, porque eu não vou ter condições de pagar as minhas contas, de viver o mesmo estilo de vida que eu vivo hoje, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para entrar dinheiro na conta através do meu trabalho na internet. E minha mãe, como minha maior incentivadora, meu ex e minha mãe foram as duas pessoas que mais investiram em mim, financeiramente falando mesmo, que mais acreditaram e me apoiaram. E assim, sem palavras para eles dois, pessoas incríveis. E aí minha mãe falou assim, então volta e aí você começa daqui. Então eu voltei pra cá e acabou calhando porque minha irmã tava no sul, minha outra irmã tava casada, então tinha um quarto, o nosso quarto vago. Voltei pra Santos e com o objetivo de investir na minha carreira online. Bom, quando eu voltei pra cá, eu tinha me dado um prazo de 3 meses, só que eu não tinha ideia de como funcionava, gente. Eu achava que assim, em 3 meses, você trabalhando integralmente pra internet, você vai começar a ver dinheiro entrar, e não é bem assim. No online, você tem que conquistar a confiança das pessoas, porque elas estão te vendo só por uma tela, você tem que criar conectividade, você tem que criar identificação, então leva um pouco mais de tempo. Depois que você ganha confiança, eles passam a adquirir os seus produtos ou seus serviços, mas enquanto isso não acontece, ainda tem uma certa relutância, então você não vai ver dinheiro entrando. Então esses 3 meses que eu estipulei para entrar dinheiro não aconteceu, logicamente, e eu achava que eu estava fracassando. Quando hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não estava fracassando, é porque realmente não era o tempo para acontecer. Daí eu falei, agora tem que arranjar dinheiro, tem que ajudar minha mãe em casa, tem que ajudar com conta, tenho que ter dinheiro para as minhas próprias despesas, porque né, eu não posso ficar aqui pedindo dinheiro para minha mãe para ir para o cinema, pedindo dinheiro para minha mãe para ir para o shopping, nada a ver. Aí eu comecei a procurar emprego e eu comecei a dar aula particular de francês para garantir uma entrada de dinheiro. E já tinha o curso online, então pingava um pouquinho por mês, mas mesmo assim não era o suficiente para viver e eu fiquei muito triste. E minha mãe falou assim, olha, faz assim, fica até o fim do ano. Fica esse ano, investe nisso e vamos ver. De repente vai que você consegue.
tem pouco tempo, continua. E aí ela deixou, ela falou que eu não precisava procurar emprego, embora eu tivesse tentado, mas graças a Deus ela, não, tudo bem, a gente vai lidando, não tá fazendo diferença, assim, não é um gasto gigante, a gente consegue, graças a Deus a gente tem condições, então a gente continuou nesse combinado. Eu ia levar aquele ano inteiro para trabalhar 100% focada no meu negócio e a gente ia ver no que dava. Ainda bem que minha mãe aceitou isso, porque depois de um tempo realmente, que foi o ano passado, gente, depois de 1 ano e meio, é que realmente o dinheiro começou a entrar de forma mais fixa, de forma correta. Eu já sabia quanto de dinheiro, não exatamente, porque não tem como a gente saber exatamente, mas eu já conseguia ver o valor que, por exemplo, eu poderia morar sozinha. E eu cheguei até a visitar apartamento, tem um aqui que é pertinho da minha casa, que é a coisa mais linda, era uma kitnet, aí eu fiquei com saudade da kitnet de São Paulo, boa época, né, quem me segue desde aquela época. E eu já tinha visitado, era direto com o proprietário que ia ser perfeito, era uma quadra da praia, era a coisa mais gostosinha, linda que tinha. Cheguei a visitar. Só que surgiu uma oportunidade para fazer um trabalho voluntário e, gente, o meu coração, não tem nada que me faça mais feliz do que fazer trabalho voluntário. Não tem nada que me faça me sentir mais realizada. Eu posso ganhar 500 mil reais todo mês, 1 milhão de reais todo mês. Não vai me realizar como se alguém falasse assim, Joyce, eu invisto 500 mil reais para você viajar e ser voluntária. Joyce, eu invisto 1 milhão de reais em você para você viajar e ser voluntária. Aí ninguém me segura, é algo que eu realmente gosto. Mas durante esse tempo, e às vezes até hoje, recentemente eu recebi um recado, uma mensagem de uma pessoa falando assim, o que você fala das pessoas para elas alcançarem os objetivos se você ainda mora com a sua mãe? Então olha a visão deturpada que a pessoa tem de sucesso. Poxa, uma mulher de 34 anos ainda morando com a mãe, mas ela não sabe de toda a trajetória, ela não sabe de todos os nossos combinados, que eu não fico falando aqui, gente, eu combinei com a minha mãe, não tem nada a ver, né? E ela não sabe se eu já tenho condições, ou se eu tinha condições na época, mas a gente tem uma visão deturpada e a gente acha que ser bem-sucedida é você morar sozinha, e aí você acaba, por causa disso, morando sozinha, adquirindo gastos que você não tem condições, se enchendo de dívida, noites sem dormir, porque você não sabe nem como você vai pagar suas contas, simplesmente porque te disseram que você tem que sair de casa a partir de uma certa idade. E não só isso. Muitas vezes a gente acha que certas profissões é que são melhor sucedidas, outras profissões são mais desvalorizadas. Daí a gente fica se matando infeliz numa empresa porque tem mais prestígio e não faz o que a gente gosta. E a melhor coisa que aconteceu, gente, foi eu não ter fechado esse apartamento. Foi engraçado que eu tinha visitado mais de um apartamento, já tinha visto mais de um apartamento e quando tava ali, quase para assinar o contrato, alguma coisa dava errada. Quando eu já tinha tudo, eu tava com o e-mail pronto, documento enviado, a resposta da imobiliária e não dava certo. Foi aí que apareceu esse projeto, eu aceitei e fui. Aí, a história que vocês já sabem, eu descobri uma hérnia, voltei pro Brasil, tive que tratar essa hérnia, estou aqui por causa da pandemia, vou voltar pro projeto. Mas, gente, a melhor coisa que me aconteceu foi eu ter ido pro navio e voltado pro Brasil, e agora, se Deus quiser, eu vou voltar pro navio novamente. Porque eu tenho uma outra visão do que eu quero pra mim e do que é ser bem-sucedida aos meus próprios olhos. Não aos olhos de ninguém, não aos olhos de vocês, da minha família, de ninguém, mas aos meus próprios olhos. Desculpa se esse vídeo ficar muito grande, mas eu sinto que eu preciso falar tudo isso que eu tô falando. De repente é pra você mesmo, você tava se questionando sobre isso, então esse vídeo foi feito pra você. Já clica aqui no curtir se esse vídeo já tá te abrindo a mente pra novas possibilidades. Agora, voltando para cá e tendo essa visão de projeto voluntário, principalmente esse projeto que eu tô participando, que é muito diferente de tudo que eu já fiz. Gente, eu já fui para África, já fui para China, já fiz voluntariado no Brasil, já fiz voluntariado em São Paulo. Todo lugar que eu tô, eu faço alguma coisa voluntária. E esse projeto em específico abriu minha mente para uma nova possibilidade de viver, de ganhar dinheiro e ainda assim trabalhar como voluntária. E o que eu quero pra mim é ganhar dinheiro online, porque eu amo isso que eu faço, eu amo estar na internet, não tem nada que me deixe mais feliz do que a rotina que eu tenho, que é louca, insana de criar conteúdo, mas é incrível. Então eu quero ganhar muito dinheiro na internet, mas o meu objetivo para ser bem-sucedida não é o dinheiro em si. O dinheiro é um meio para conquistar o meu fim, que é o quê? Qual é o meu fim? Qual é o meu objetivo final? É viajar fazendo trabalhos voluntários. É ouvir de algum lugar que precisa de mim, eu ir lá e ficar e ter condições de me manter. Porque atualmente, quando eu participo de projetos, eu preciso de doações, eu preciso de pessoas que comprem essa ideia junto comigo e me ajudem financeiramente.
Só que nem todas as pessoas têm essa mentalidade que elas precisam contribuir, né? Elas dão o dinheiro pra pessoa que pede esmola no trânsito, mas elas não dão pra Joyce, que ela conhece, que é uma pessoa que assim, tá mais perto da realidade delas. Infelizmente, as pessoas, elas não têm essa mentalidade de doar para pessoas que elas conhecem. E eu dependo muito de ajudas financeiras, de igreja, de parentes, de famílias, e é sempre um suplício conseguir o valor total. Então eu quero fazer da internet a minha forma de entrar dinheiro para eu conseguir viajar por aí, fazendo os meus trabalhos voluntários, precisando o mínimo possível de dinheiro de outras pessoas. Se for, que sejam parcerias, que sejam projetos que as pessoas resolvem pontualmente ajudar, entende? Então percebam que para mim ser bem-sucedida não é a questão do dinheiro em si, que para muita gente é o que elas julgam como uma pessoa bem-sucedida, é aquela que conquistou uma fortuna muito grande. Mas sim conseguir os meios necessários para eu viver fazendo o que eu acredito que eu nasci para fazer. Então eu quero te convidar a pensar o que é sucesso para você. Então eu quero te perguntar o que é sucesso para você. O que você gostaria de falar com a boca cheia? Ah, eu fiz isso, eu faço isso, eu conquistei aquilo. Hoje eu vivo dessa forma. Ai, sucesso para mim é ter esse estilo de vida e eu estou seguindo rumo a isso. Porque se você não tiver claro o que é sucesso para você, você vai viver buscando o sucesso de outras pessoas. Você vai acabar correndo atrás do que outras pessoas consideram sucesso, tentando reproduzir aquilo que dá certo para elas, mas não vai dar certo para você porque não é o seu, não é aquilo que te faz brilhar os olhos. Você vai perder tempo, você vai gastar energia vivendo uma vida que não é para ser a sua, perdendo um tempo que você poderia ter investido naquilo que é sucesso para você, naquilo que vai te fazer se sentir realizada. E aí, o que acontece? Aquele velho e triste olhar para trás e perceber que você perdeu tempo fazendo a coisa errada, se dedicando à coisa errada. Então, mais do que nunca pense, o que é sucesso para você? O que você se sentiria orgulhosa de falar que você conquistou em relação ao estilo da sua vida, ao rumo que a sua vida tomou? Responda essa pergunta e comece a gerar ações para você conseguir chegar nesse estilo de vida o mais rápido possível. Se esse vídeo te deu um start, se esse vídeo abriu sua mente para uma nova perspectiva de sucesso, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, Joyce, me ajudou. E se você já sabe o que é sucesso para você, coloca aqui também para mim nos comentários o que é ser bem-sucedida na sua opinião. Eu quero saber, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Já lembra de se inscrever se você não se inscreveu. E também aqui para mim no curtir, que assim é uma forma de eu saber se esse vídeo te agradou. E me siga também lá no Instagram, @JoyceCoelhoReal, onde todos os dias tem um pedacinho de mim que eu compartilho com vocês. Beijos, tchau, tchau!